vida dela está acontecendo isso, a vida dele foi marcada por isso. A pior história da nossa vida não é o que o outro fala a nosso respeito, mas é aquilo que nós pensamos a nosso respeito. Enquanto não mudar aquilo que eu penso a meu respeito, enquanto eu não entender que Jesus já me tirou do lugar de escravo, me colocou no lugar de filho, enquanto eu não entender isso, eu vou continuar pedindo a herança do Pai, saindo de casa, movendo por um sentimento de insatisfação, de falta de identidade, e aí depois de passar todo o processo de dor é que volta para a casa do Pai. Lembra da história do filho pródigo? Tinha tudo em casa, tinha provisão, tinha um pai, tinha dinheiro, tinham funcionários, tinham tudo funcionando a favor dele. Um belo dia, ele chega no pai e ele diz: pai, eu quero a minha herança. E a gente, quando vê essa história, normalmente a gente fica indignado, porque na nossa cultura, a gente olha e fala assim: poxa, a herança é algo que se recebe quando o pai ou a mãe morre. O pai estava vivo e o filho está pedindo a herança de um pai vivo. Mas naquela cultura, naquela época, ele podia fazer isso. Então ele chega de maneira legal, pede a herança para o pai e sai de casa. O que moveu o coração de um filho que tinha tudo a querer a herança e sair de casa? Eu acredito que um sentimento chamado insatisfação. E quantas vezes nós somos movidos por um sentimento de insatisfação? Nós alimentamos expectativas dentro do nosso coração, nós alimentamos ideais dentro do nosso coração, e cá para nós que nós vivemos muito mais movidos por ideais do que por propósito, porque ideal gera insatisfação e frustração, propósito gera realização e gera conquista. O ideal te paralisa e te faz viver em torno daquilo. O propósito, ele te impulsiona, ele te encoraja e ele te envia para o destino que Deus tem sobre a tua vida. Ei, Deus não te chamou para você se mover por ideal, Deus te chamou para se mover por propósito. Deus tem algo muito, muito maior do que aquilo que você pensa, muito maior do que aquilo que você sonha. É por isso que a palavra, ela está sempre mexendo dentro da gente, nos arrancando da zona de conforto. E nessa noite o Espírito Santo vem nos dizer: ei, saia de uma vida de ideal, venha para uma vida de propósito. Trata essa insatisfação no teu coração, porque toda insatisfação é fruto de um ideal não realizado. Mas toda pessoa que coloca a vida dela diante do altar do Senhor: Senhor, eu não quero mais a minha vida, eu quero a tua. Glória a Deus. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua. Eu nunca vi ninguém voltar para trás frustrado. Glória a Deus. Eu nunca vi ninguém voltar para trás derrotado. Eu nunca vi ninguém voltar para trás abatido. Eu nunca vi ninguém voltar para trás desfalecido. Eu nunca vi ninguém voltar para trás se rastejando, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para nos tirar de onde a gente está e nos impulsionar para aquilo que Deus tem a fazer. E agora esse homem, leproso, limitado, mas ele entendeu que a fé não respeita limitação. Agora ele vai até Jesus, ele rompe as barreiras, e aí Jesus vai dizer para ele: eu quero que você fique limpo. O versículo 42 está dizendo que no mesmo instante a lepra desapareceu. Existem milagres na nossa vida que eles passam por um processo. Existem coisas que para Deus realizar na nossa vida, elas serão processuais. Cada dia uma construção, cada dia uma demolição, porque tem dia que o Espírito Santo constrói, tem dia que ele sai demolindo coisas que precisam ser desconstruídas dentro de nós. Então tem coisas que é um dia após o outro, mas tem coisa, e chega uma hora na nossa vida, quando é o tempo de Deus derramar uma graça sobre a tua história, quando é o tempo que Deus olha para você e fala: eu quero te alcançar com algo novo, eu quero fazer algo novo na tua vida. Quando chega esse momento da tua vida, quando chega esse ponto da tua vida, a Bíblia está dizendo que no mesmo instante, eu quero te dizer que a Bíblia diz que logo, naquela hora, naquele momento, porque ele não deixou aquilo que encobria ele paralisar ele, ele não deixou aquilo que estava sobre a vida dele limitar ele, mas ele disse: eu vou. Eu creio no poder
poder. E eu quero receber agora o amor de Deus que pode mudar minha vida aqui e agora. A tua história não precisa esperar o próximo culto. Essa situação não precisa esperar a semana que vem. Tem coisas que Jesus pode fazer hoje. Jesus cura aquele homem. Estou falando rápido, né? Preocupada por aqui. Quero que eu Jesus cura aquele homem no mesmo instante. E Jesus vai dar uma instrução para aquele homem. Todo milagre, toda manifestação de Deus na nossa vida gera responsabilidade. Por que tem muitas pessoas que recebem promessas, palavras do Senhor, e parece que a promessa não se cumpre, parece que a vida não muda, parece que as coisas não acontecem? Porque a pessoa recebe a palavra, recebe a promessa, mas isso não constrói, isso não gerou nela responsabilidade. Toda promessa gera responsabilidade. Há um tempo atrás, nós conhecemos em Martinópolis o genro de um pastor. E ele foi falar pra gente que o sonho dele é ser pregador. E já tem mais de 10 anos que Deus falou com ele que tinha uma promessa na vida dele para ele pregar a palavra, que ia levar ele a lugares para pregar a palavra. E nós ouvimos aquilo e falamos, nossa, que bacana, né? É tão lindo quando Deus libera uma palavra sobre a vida de alguém. Quando ele terminou de contar, o pastor Rodrigo disse assim, meu irmão, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele disse, nenhuma, pastor. Uma promessa que não gerou responsabilidade, que gerou estagnação. A pessoa recebe a palavra e acha que aquilo vai se cumprir, piririm, o gênio da lâmpada, e eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. E aí você já viu aquela história? Aí gera um sentimento de autocomiseração. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo pode, menos eu. Todo mundo faz, menos eu. Todo mundo aprende, menos eu. Todo mundo muda, menos eu. Todo mundo desfruta da promessa, menos eu. Porque a promessa não gerou uma responsabilidade. E agora Jesus, depois de operar um milagre na vida daquele homem, Jesus vai dar uma instrução para ele. Jesus vai dizer assim, não conte nada a ninguém. Estranho, porque Jesus acaba de operar um milagre e vai dizer para ele, olha, não conta isso para ninguém, guarda para você. Aí tem uma vírgula, e o versículo diz assim, mas vá, ou seja, ao invés de contar para alguém, vírgula, vá, conte isso ao sacerdote. Vamos entender isso? Não conte a ninguém, mas leve isso ao sacerdote. Jesus estava falando assim, você acabou de ser transformado, acabou de acontecer a coisa mais radical da tua vida, acabou de acontecer um milagre na tua história, você acabou de ser marcado por uma experiência profunda com Deus, mas antes de sair contando por aí, você precisa ir ao sacerdote. Quando fala de sacerdote, está falando de autoridade espiritual. Mas vá e conte a tua autoridade espiritual e ofereça sacrifício pela tua purificação. Vamos entender tudo isso? Na época de Moisés, quando alguém era curado, quando alguém era purificado, a pessoa precisava ir ao templo. Sons estranhos surgiram daqui. Ai, meu leitinho. Né? Pode deixar nisso. Na época de Moisés. Gente, eu sei que meu leitinho é bonito. Não deu tempo de passar uma make hoje, mas olha aqui pra mim. Na época de Moisés, quando a pessoa era curada, ela precisava ir ao templo e oferecer um sacrifício. E esse sacrifício era um animal que ela levava. Esse animal era morto em oferta a Deus, em oferta pela cura que ela tinha acabado de receber. Esse homem agora tinha acabado de ser curado
E Jesus primeiro fala para ele: você precisa ir para a tua autoridade espiritual. Você foi impactado pela glória de Deus, mas você precisa ir para a tua autoridade espiritual. Depois que você for a tua autoridade espiritual, você ofereça